Bom dia, pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez mostrando um pouco da nossa casa. Atualmente ela está desse jeito, né? A gente fez uma reforma e esse portão aqui a gente mudou, esses dois na verdade. Antes não tinha esse portãozinho pequeno e aí a gente colocou esse, né? Optamos por um de grade para ficar mais claro lá dentro. E colocamos em cima, né, esses dois tijolos de vidro que era para dar uma clareada lá dentro, porque quando fez essa parte daqui de cima, né, que reformou aqui na frente, ficou muito escuro lá dentro. E aí a gente optou por colocar os tijolos de vidro para dar uma claridade melhor. E essa partezinha da laje, né, foi uma ideia que a gente teve para não ficar com a parede só lisa, né, uma parede alta como um muro, né, que ficaria um pouco estranho ao nosso ver. Aí aqui na frente, há pouco tempo a gente fez esse jardim aqui, né, tá improvisado porque ainda não tem a parte da calçada, né, ainda não tá concretada. Aí a gente fez esse jardim aqui pra ficar com um paisagismo melhor. Aí entrando aqui, antes nessa parte aqui era toda aberta, aqui e aqui, tudo aberto. E essa parte aqui não tinha o concreto. Dá até pra ver, né, que tem a divisória aqui. Porque essa parte aqui é mais antiga e essa aqui foi feito recentemente, né? Quando reformou aqui na frente. E aqui dá pra ver, né, gente, os 3 pontos de luz que eu falei lá fora, né, que dá uma claridade aqui dentro. Aí aquele ali é o espaço, né, que o moço deixou, que é pra colocar o interfone. E aí mais pra frente a gente vai mexer nessas partes do detalhe, né? Aí aqui a gente tem um corredor, né? Aí esse aqui foi coisa que eu peguei pra arrumar a mangueira, que tá toda furada, e aqui pra limpar é melhor com a mangueira. E aqui a parede, né, já dá pra ver que tá toda suja de um barro vermelho, porque como eu falei aqui não era concretado ainda. Não tinha piso, aí era terra mesmo. Inclusive, por algum tempo a gente fez uma horta aqui, aí tinha bastante planta. Aí, atualmente, a gente tá com essas plantinhas aqui, que inclusive eu tenho que mudar elas para esse outro pote, essa daqui, porque ela já tá crescendo bastante. E essa pequenininha aqui é um pezinho de babosa, olha que gracinha. Coloquei essas pedrinhas nela aqui há pouco tempo. E indo aqui, a gente tem o outro corredor, né? Corredor maior. Gente, esse corredor, ele era pra caber um carro, né? Só que meu pai calculou errado e não cabe um carro aqui, mas ele é bem largo. E, tipo, se entrar o carro, não consegue abrir a porta, né? Mas entra, mas não consegue abrir a porta. E aí, nesse corredor, mais na frente, a gente vai fazer uma reforma também por aqui. E ali são o resto, né, dos materiais que foi usado aqui na frente. Aí temos os negócios, né, os eucalipto. E aqui tem um piso. Essa parte que a gente quer fazer uma calçadinha, mais pra frente fazer outras coisas pra deixar melhor. E são alguns materiais que eu usei pra limpar a área aqui. Nesse tempo de seca, que fica muito empoeirado, muito mesmo. Antes ficava ainda mais, né? Porque como não tinha a parte do teto, né? Como era tudo aberto, aí pegava bastante poeira e época de queimada também, aí fica bastante foligem. Agora diminuiu um pouco, mas mesmo assim ainda continua bastante empoeirado por aqui. A mesa mesmo, toda vez que a gente vai usar, a gente tem que limpar, porque ela não fica limpa. Sempre muito empoeirada aqui. Aí tem sempre que tá jogando aguinha, né? Mas
Eu evito jogar bastante água aqui porque, por ser em período de seca, né? É bom a gente ter a consciência de que não é para ficar com desperdício de água, né? E como é uma área externa, então dificilmente ela vai parar limpa, né? Então não faz sentido eu ficar gastando água, né? Num período de seca, onde tem bastante racionamento de água, né? Então não tem por que estar gastando. Entrando aqui, a gente já tem a sala, né? Que é um pouco grande, bem ampla mesmo. Toda essa área, essa parte aqui é a sala, né? Que aqui no caso seria a sala de TV e conjugada, né, com a sala de jantar. Essas paredes, gente, a gente no período da pandemia, que quando eu e minha irmã estava fazendo a faculdade, né? E aí foi pro remoto, né, para as aulas online. E aí a parede aqui não era pintada, né? Era só o cimento mesmo. E era uma parte bastante escura. E a gente tinha que ficar ali na mesa, né? Durante as aulas. E muitas vezes o professor pedia, né, para ligar a câmera e a gente ligava, só que pelo ambiente estar bem escuro, ficava com a imagem muito ruim. Aí eu e a minha irmã, a gente decidiu passar uma massa corrida, né, na parede para amenizar um pouco e dar uma claridade durante esse período, né, das aulas online. Não deu muito certo, né, como vocês podem ver. A parede, depois de algum tempo, ela começou a descascar toda, né, a cair essa parte da massa corrida. E atualmente ela tá assim, a gente pretende, que é a principal parte assim que a gente pretende arrumar, porque é um ambiente onde a gente costuma ficar bastante e não tem como ficar desse jeito, né? Quando foi para mexer nessa parte, né, eu passei muito tempo lixando as paredes, então uma parte, né, desse processo já tá feita. Essa parede aqui, todas essas paredes já estão lixadas. E então a gente pretende fazer o processo, né? Porque a gente pesquisou bastante e viu também, né, com alguns profissionais, e eles falou que tinha que fazer um preparo da parede, né? Tanto aqui dentro, tanto lá fora. Porque aconteceu isso pelo fato da umidade, né? E foi principalmente em período de chuva, né? Onde a parede molha e acaba afetando a pintura por dentro. E principalmente pelo fato que lá fora, né, não tinha o teto ainda, aí acabava ficando bastante úmido. Toda chuva, né, a água vinha e batia diretamente na parede. Aí a gente vai fazer, né, lá fora, mexer primeiro lá fora, fazer a calçada e passar o impermeabilizante. Aí depois fazer o processo aqui dentro, né, de impermeabilizar. Se não me engano, né, eles falaram de tem que passar o fundo preparatório, né? E aí só depois fazer essa outra parte de pintura. Porque dessa vez a gente não vai passar massa corrida, né? Porque a gente não tem habilidade para isso, deu para perceber. E então não vamos procurar mais problemas. E como foi a gente mesmo que fez, a gente, digo eu, e algumas partes foi meu irmão que me ajudou, ali em cima no aquele detalhe ali do forro tá todo manchado, gente. Quando minha mãe viu, ela falou, gente do céu, que bagunça que vocês fizeram. Mas era uma necessidade que a gente tinha, né? Então não foi algo extremamente só pela estética, né? Foi uma necessidade, porque a gente precisava de um ambiente mais claro no período das aulas online. E foi muito bom, gente. Enquanto durou, foi muito bom, porque a gente, nesse mesmo período, eu tive bastante apresentações e o ambiente ficou muito bom, ficou bem harmônico. Aqui em casa a gente não tem costume de assistir TV, né?
Atualmente a gente nem tá tendo uma TV funcionando. Essa daqui, ela é bem antiga, é do meu pai, na verdade. E quando ele veio aqui para a cidade, né? A gente mora em Goiás, cidade de Formosa, mas a gente é natural da cidade de Manga, Minas Gerais. E aí, quando meu pai veio, né, a gente morava numa fazenda, e essa foi a primeira TV, né, o primeiro, digamos, eletrodoméstico, né, primeiro bem que a gente teve quando mudou aqui para o estado de Goiás. Foi essa TV aqui, então a gente tem um certo apego emocional com ela. Então ela tá aqui mesmo só de enfeite, digamos assim, porque a gente não costuma assistir, ela não está. Ela funciona, né? Mas a gente não conectou ela, então não dá para usar. Acho interessante, né? Aproveitar essa oportunidade, né? Para falar um pouco da nossa história. Porque olhando assim, né? A gente vê o apego que a gente tem, o carinho que a gente tem. E a gente não imagina, né? O passado, né? A gente olha para as coisas que a pessoa tem e não imagina o passado dela, o que ela passou para estar naquele momento, mesmo que a gente veja que não é algo assim muito grande, não é algo que se diz, nossa, que coisa valorosa, mas o valor que aquilo tem pra gente, ele é imensurável, né? Porque essa casa aqui, ela não é só um bem, né, que meu pai conquistou, que minha família conquistou, mas ela é um sonho, ela fez parte de um processo que foi um processo difícil, né, para nossa família, mas que a gente viveu, né, o processo. Como eu falei, a gente veio de uma cidadezinha pequena, né, do norte de Minas, e quando a gente veio para cá, para Formosa, né, que é no estado de Goiás, a gente não tinha onde morar. A gente foi morar em fazendas, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalhou de caseiro. E nesse período, meus irmãos, né, os mais velhos, a gente é em cinco, aí dois deles, quatro, né, de nós estavam estudando ainda, né, eu e meus três irmãos. E eles buscaram, né, estudar e às vezes eles vinham para a cidade, a gente não tinha nem condições de pagar aluguel, né? E meus pais ficavam preocupados, aí vinham, moravam de favor. Passamos por muitas e muitas humilhações, gente, morando de favor, né, na casa de outras pessoas, morando de aluguel. E então quando a gente chega, fica até emocionada, né, de falar. Então quando a gente chega aqui em casa, que a gente vê, a gente sempre agradece a Deus, porque isso aqui é parte de um sonho, porque hoje em dia a gente não precisa passar mais pela humilhação, né, de morar de favor, de morar de aluguel, de passar algumas necessidades, né, que infelizmente na atualidade é difícil ter uma vida tranquila, ganhando, né, trabalhando e ganhando, né, o salário mínimo, que é o que a gente sempre ganhou, né? A gente trabalha como CLT, né? Então é o que ganhamos, né, gente? Um mínimo. Então eu trago nessa reflexão porque às vezes o que é pouco pra gente, o que é talvez insignificante, mas é algo que é o sonho, né? Se é o sonho daquela pessoa, é algo que tem valor. Então a minha família passou, né? A gente passou por muitos processos difíceis e hoje a gente agradece, a gente sabe, né, que ainda tem muita coisa para se organizar por aqui, mas a gente já ama cada detalhe, a gente trabalha, a gente reforma cada detalhe que a gente mexe aqui, gente, a gente faz com muito, muito carinho, porque a gente sabe que isso aqui foi o nosso sonho, foi algo que Deus preparou pra gente e não tem por que a gente não zelar por isso aqui. Então, hoje
né, a gente mora aqui, então digamos que a casa já tá numa condição, né, assim, mais confortável, né, para se viver. Quando a gente mudou para cá, aqui não tinha reboco, não tinha piso. Muitas vezes, né, no começo mesmo, quando a gente mudou para cá, os quartos, né, não tinha sido organizado ainda. A gente dormiu bem aqui, ó, nesse cantinho, no colchão, no chão. A gente dormia aqui e meus irmãos dormiam aqui. Acho que dormiam dois aqui e dois aqui. Então, hoje, pela honra e glória do Senhor, tá tudo mais organizado e vai melhorar cada vez mais, porque enquanto a gente tiver saúde, força para trabalhar, a gente vai organizando ela aos poucos. Então, aqui, gente, a gente tem a parte do corredor e temos 3 quartos, né? E um é suíte. Aí aqui temos o banheiro, né? Esse é o banheiro social. Aqui temos um quarto. Se não me engano, esse é o quarto menor. Temos uma baguncinha ali, porque casa de estudante é assim mesmo, gente. A gente tenta organizar, mas sempre tem uma baguncinha, um caderno, um livro jogado em algum canto. E esse era o quarto onde meu irmão ficava, né? Depois ele se mudou. Aí atualmente mora eu e a minha irmã. Vindo aqui, a gente tem uma pequena livraria. Eu amo esse cantinho aqui, gente. E no começo eu tinha umas ideias muito boas para aqui. Eu queria colocar, e ainda vamos, né, futuramente, aproveitar nesses espaços aqui entre os batentes, né, da porta. Batentes não, portal, né, na verdade. Se não me engano é esse o nome. E fazer um armário planejado. Fazer uma biblioteca mais organizada, né, com os nichos. E então, essa parte aqui de cima são todos livros, a maioria deles, na verdade, da literatura brasileira. Eu sou apaixonada pela literatura brasileira. Meus pais sempre diziam pra gente, né? Dizem até hoje que pra gente estudar, que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. E eu costumo levar isso muito a sério, né? Porque a gente tá sempre buscando aprender, sempre buscando melhorar as coisas por meio do estudo, né? Aqui em casa a gente vê o estudo como uma porta, né, de entrada para condições de vida melhor. Então a gente sempre está estudando, eu, meus irmãos, a gente se formou, fizemos ensino superior com muito sacrifício, gente, porque foi um processo muito difícil também, mas cada um de nós conseguimos. Inclusive minha irmã terminou junto comigo a segunda graduação dela. E atualmente a gente está bastante focados em concurso. Então, esse ano, inclusive, tá tendo... Estamos tendo, né, um pouco de dificuldade para editar os vídeos, para estar postando com mais frequência, porque a gente está um pouco sem tempo, né? Porque trabalhamos, temos, né, as questões de casa também, que para manter tudo organizadinho, né? E os estudos também. E então, essa aqui é a nossa área com alguns livros, né? E aqui embaixo tem os livros, a maioria deles são didáticos, mas são livros que a gente sempre usa, né, para estar revisando algumas coisas, porque é sempre bom a gente ver algo que é atual, mas ter também referências mais antigas. E outros livros são livros da faculdade, né, dos meus irmãos. E entrando aqui, a gente tem um quarto, né? Como algumas dessas camas não estão sendo usadas e a gente mantém, né, forradinhas para não pegar muita poeira. E as janelas eu tô deixando abertas só enquanto eu tô gravando, gente, porque está ventando bastante e costuma entrar muita poeira, muita mesmo, poeira, fuligem. E aí para manter
um pouco mais limpo, porque infelizmente eu tenho uma rinite terrível. E aí qualquer poeira, até mesmo o vento, meu olho fica bastante irritado, o nariz. E aí a gente tá evitando deixar a janela muito aberta. E aqui, né, eu tenho mais um localzinho de estudo, mas eu uso bastante, mas é o outro quarto, né? Aqui é um pouco mais desconfortável por conta das cadeiras, né? Eu não tenho uma cadeira mais apropriada, então as que eu uso dói bastante a coluna, então eu prefiro estudar no outro quarto, né? Que dá também para usar o notebook, porque aqui não tem, né, ainda a tomada, né? Aí não dá para usar o notebook aqui dentro. Mas tirando isso, é um bom lugar para se estudar. Voltando aqui, temos o outro quarto. Esse é com a suíte. Ele é um pouquinho maior do que os outros, né? Um lugarzinho bem... Os quartos ficaram num tamanho bom. Só o outro, né? O primeiro que eu mostrei, que ele é um pouquinho menor. E aqui temos esse outro banheiro. Esse banheiro aqui, ele deu infiltração. Então a gente não tá utilizando ele. Inclusive ele tá bastante empoeirado, bastante sujo mesmo. Ali no chuveiro dá para ver. Inclusive eu vou até gravar um vídeo fazendo a limpeza nele. Tá bastante sujo mesmo. Ele deu infiltração e aí tava escorrendo água, né, na parede. Bem aqui, ó. Que é bem aqui que passa a encanação. E aí tava vazando mais ou menos nesse cantinho aqui. Aí a gente acredita que na verdade nem seja um vazamento por dentro, né, mas vindo daqui da caixa. Como vocês podem ver, tem essa marca aqui onde parece que estava escorrendo água. Então pode ser que o vazamento era aqui em cima e aí escorria para esses pontos aqui. E aí a gente desativou ele, aí colocamos uma tampinha ali no ralo, que é para evitar de entrar insetos, né? Pelo ralo. E saindo aqui, temos aqui uma fiscal. Tá sempre no meu pé ela. Vindo aqui, a gente tem a cozinha. A cozinha também, gente, ela é bem menor, né? Pequena. E por ter muita coisa, também acaba deixando o ambiente ainda menor e com aspecto de bagunçado também. Então a gente quer dar uma organizada aqui pra tentar tirar, né, a maioria dessas coisas, né, igual essa mesinha, tirar esse armáriozinho aqui que tá embaixo da pia. A gente não gosta muito de armários na parede, né, então acho que dá pra vocês verem, tem até umas marcações aqui na parede que era desse armáriozinho aqui, né, ele ficava lá em cima. E a gente tirou porque ficava um ambiente um pouco mais, ainda mais bagunçado. Então, a gente vai buscar fazer um armário aqui embaixo da pia e tentar fazer também um balcão, puxar essa parte aqui, né? Fazer um balcão até aqui no rumo mesmo dessa mesinha, né? Porque tem que deixar um espaço aqui para abrir a gaveta do armário. Então, essas são algumas mudanças que a gente quer fazer. Vamos pintar também. Pelas nossas condições no momento não permitir, a gente não vai pôr revestimento na parede. Então, vamos pintar, né, com a tinta lavável, porque vai facilitar bastante a nossa vida, né? Porque em questão de limpeza, igual que vocês podem ver, ó, não tem como
lavar isso aqui, tirar essas manchas aqui. Porque por ser o cimento mesmo, né, ele acaba que absorvendo isso que acredito que seja mancha de gordura. De um pequeno incidente que eu fiz testando os meus dotes culinários, né? Que acabou dando bem errado. E aí aqui não era tão sujo assim, aí acabou manchando aqui. Inclusive tinha derramado gordura também até na parte do lado da geladeira, né? Aí eu tive que limpar para não grudar. Então, essas são algumas coisas, né, que a gente pretende fazer aqui na parte da cozinha, né? Que é pintar, fazer o armário aqui embaixo e o balcãozinho aqui do lado também, né? Uma partezinha pra tirar essa mesinha daqui. E pra esse lado aqui também, né? A gente tem a ideia também de pôr o papel de parede. Inclusive, a gente já comprou algumas coisas, né? Pra mexer aqui na cozinha, a gente já comprou. Só falta mesmo a tinta. Por enquanto é isso. Se vocês tiverem, né, sugestões, né, pra gente fazer aqui, a gente aceita também, né, porque como sou eu e a minha irmã, a gente vai discutindo as ideias e vendo o que fica melhor e o que cabe no nosso orçamento, né. Então, se vocês tiverem ideias, né, de como fazer, sugestões, né, para deixar o ambiente mais organizado, a gente aceita, a gente vai deixar os comentários, né, dos vídeos sempre abertos para a gente estar recebendo as ideias de vocês. E é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo e ficou até o final, já deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e deixa a sugestão também, né, de como vocês acham que a gente deve fazer, por onde já devemos começar. E sempre que possível a gente vai estar postando mais vídeos, né, das organizações e das reformas que a gente for fazendo por aqui. Tchau, tchau!